Igreja amada, a paz do Senhor. Muito bom estar aqui com vocês. Prazer imenso poder conhecer mais um povo que vai somar e povoar o céu. Eu creio nisso. E eu gostaria de convidar todos vocês que pudessem tomar os seus lugares. Podem se assentar. Enquanto vocês se assentam, eu vou me organizando aqui. Glória a Deus. Como o pastor Akira acabou de falar agora, nós somos os pais do diácono Maurício. Nós moramos ali no Brasil. E Deus, há alguns anos, usou algumas pessoas. Assim que o Maurício veio, para cá. Essa é uma outra história que depois eu queria ter a oportunidade de estar compartilhando com vocês. Mas para resumir, desde que ele veio, também veio sobre nós, sobre eu e minha esposa, uma palavra de Deus, que nós estaríamos aqui esses dias e que nós viríamos para essa terra para ver o que estava acontecendo aqui, porque alguma coisa já fervia no nosso coração acerca deste lugar, acerca dessa terra, mas nós não tínhamos descendência, as leis não permitiam, e nós também, a gente não entendia por que um lugar tão longe, por que uma terra tão distante, um lugar onde a língua é totalmente diferente, que nós teríamos dificuldade de comunicação, dificuldade, choque de cultura. Mas o Senhor, Ele sabe todas as coisas. Amém. E através do Maurício, mas a Carol, que vieram para cá, a gente sempre costuma dizer que as pessoas vêm aqui no intuito de trabalhar. O primeiro objetivo é o trabalho, mas Deus, Ele já tem o propósito dEle, Ele já tem as maneiras de trabalhar. Então, quando Ele envia você numa terra, Deus já tem um propósito para a tua vida. Não é porque você quer ou porque você acha bonito, mas há um propósito em todas as coisas. Para qualquer lugar que Deus te enviar, haverá um propósito. Agora, você precisa entender o tempo de Deus, você precisa entender aquilo que Deus colocou no teu coração. Amém, irmãos? Eu não gostaria de compartilhar com vocês alguma coisa que Deus colocou esses dias no meu coração, e que desde os dias que eu coloquei os pés nessa terra, eu tenho sofrido bastante, eu não diria retaliações, mas bastante confronto, porque assim como o nosso país, o Japão, ele é uma terra muito bonita, uma terra que tem praias, uma terra de pessoas muito bonitas, E o fervor que eu percebi aqui na igreja do Senhor, aqui nos dias que eu estou aqui, a busca de vocês pelas coisas de Deus, isso nos remete muito àquele fervor também que nós temos lá no Brasil. E há muitas semelhanças nisso. E eu me alegro muito de poder estar aqui, poder estar presenciando isso, de poder estar vivendo esse tempo de Deus que Ele separou para mim e para vocês. Amém. Eu gostaria de compartilhar uma palavra aqui. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Salmos, Salmo 127. A partir versículo 3
até o versículo 5. Amém? Diz assim: eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão, e como flechas na mão do valente, assim os filhos da mocidade. E bem-aventurado o homem que enche dela a sua aljava, não será confundido, pois quando falarem aos seus inimigos à porta. Amém? Mas assim como no Brasil, meus irmãos, nós também deparamos com os principados, que da mesma maneira que no Brasil agem sobre as nossas crianças e os nossos jovens, age aqui no Japão. E de forma algoz e covarde, ele convence, e ele usa de artifícios, ele usa a mídia, ele usa a internet, ele usa dos recursos atuais para poder tirar as nossas crianças do foco, tirar as crianças debaixo da obediência do Senhor. E ele tem investido firmemente contra os nossos jovens, de uma forma sedutora, onde eles são submetidos muito cedo mesmo, irmãos, assim como lá. Não é só aqui no Japão não, irmãos. E eu não estou falando do mundo, me entendam, olhem para mim, eu não estou falando das crianças lá do mundo, eu estou aqui reservando as crianças da igreja, os nossos jovens, que estão debaixo dos nossos cuidados. Não que as crianças lá de fora não estejam sob os nossos cuidados, porque quando alguma coisa acontece com um jovem que não é da igreja, a igreja tem que chorar por ele também. É um problema nosso. O problema da nossa cidade é um problema da igreja. A igreja por muito tempo ela se isolou e achou que não se devia envolver em política, envolver com os problemas sociais de uma cidade. E isso é mentira do inferno. Se uma cidade vai mal é porque a igreja não tem se esforçado e a igreja não tem buscado a presença de Deus, não tem se derramado diante de Deus, para que essa cidade ela seja abençoada, para que a história dessa cidade seja mudada. E é a igreja que tem esse papel, meus irmãos. É a igreja que tem esse papel. Porque há aqui no Japão, o que nós percebemos aqui é que há uma cultura de competitividade, onde eu preciso ser o melhor. Onde o jovem ele cresce aprendendo que ele precisa ser o melhor, porque se eu não for o melhor, eu não sou aceito. Porque se eu não for o melhor em alguma coisa, eu não vou trazer orgulho para minha casa. E isso tem trazido vários sérios problemas no coração dos nossos jovens, porque desde criança eles vêm com aquela carga, eles vêm crescendo diante de um jugo, onde eles precisam ser os melhores e onde eles precisam acertar em todas as coisas. Irmãos, nós somos humanos, nós temos os nossos momentos de crise, nós temos os nossos momentos de tristeza, e nós temos também os nossos dias maus. E é um espírito opressor, queridos, que tem levado os nossos jovens a se sentirem não aceitos de tal maneira que muitos deles são acometidos a cometer suicídio. Numa nação tão próspera, numa nação tão abençoada, de pessoas lindas. Quando nós falamos sobre isso lá no Brasil ou em outro lugar do mundo, as pessoas falam, não, isso daí é um pouco de fake news isso daí. Os japoneses, eles têm uma alegria estampada no rosto, são pessoas que parecem que estão sempre sorrindo. Eu queria ter essa, sabe, aquela expressão assim de estar sempre sorrindo. Mas por detrás desse sorriso, por detrás dessa roupagem,
existe um coração vazio, um coração que grita. Um coração desesperado. Um coração que clama por liberdade, talvez. Mas eu vim aqui para dizer para vocês essa manhã, irmãos, que o céu já denunciou todas essas coisas. E que Ele faz a igreja saber disso no dia de hoje. E que Ele está levantando pessoas, Ele está levantando uma igreja para poder clamar sobre essa nação. E esse Espírito, ele não tem mais poder sobre os nossos jovens, sobre as nossas crianças. Porque elas são heranças do reino de Deus. Mas cabe a mim, cabe a você, cabe a cada um de nós a conduzir essas crianças, esses jovens nos seus caminhos, a mostrá-los, a mostrar a eles como se vive um verdadeiro evangelho, como é a verdadeira face de um cristão. Exemplos, testemunho. Vocês precisam dar testemunho. Porque, irmãos, um evangelho que ele é pregado, ele pode impactar pessoas. Mas um evangelho vivido, ele vai impactar gerações. Ele impacta nações. Ele muda a história das nações. Ele muda a história de uma cidade. O testemunho de vocês como igreja vai mudar a história dessa cidade, a história dessa cidade. Ela vai ser diferente. Ela vai ser comentada nesse país inteiro. Olha, está acontecendo alguma coisa lá em Toyohashi que eu não sei o que é, mas eu preciso ir lá descobrir o que é. Porque Deus está fazendo algo ali. E eu quero estar nesse negócio, eu quero estar presente. Eu quero descobrir o que Deus está fazendo. Mas isso depende de mim, depende de você, meus irmãos. Porque nós temos os nossos jovens, que é uma geração que está caminhando. Que é a igreja de amanhã, são os nossos jovens hoje. Às vezes nós ignoramos um pensamento deles. Às vezes nós não queremos ouvir o coração deles, o que eles têm para dizer, mas eu quero dizer para vocês, esses jovens aqui, eles são os jovens que são a igreja de amanhã. Esse coração que vocês estão aí, ó, que estão diante de vocês, é o coração que está queimando, que está ardendo hoje, e é o coração da igreja de amanhã, porque eles são a nossa herança, eles são a igreja, eles são a herança da igreja do Senhor, e cabe a nós interceder e orar por eles, educá-los. Quantas vezes, irmãos, e essa pergunta é para mim também, quantas vezes nós já lemos a Bíblia, os nossos filhos, num devocional? Quantas vezes já sobrou aquele tempo para a gente poder ir num parque e começar a ensinar e mostrar para eles, olha filho, tá vendo todas essas coisas aqui, ó, as árvores, os céus, tudo isso foi o Senhor que fez. Ele fez para nós. Ele entregou tudo isso nas nossas mãos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar as coisas de Deus, a amar as pessoas, amar tudo aquilo que o Senhor colocar nas mãos dele. Porque nós devemos profetizar sempre sobre a vida deles, admoestando, corrigindo. Porque nós precisamos dar destinos para os nossos filhos. Nós viemos aqui, os nossos pais, eles vieram para essa terra para trabalhar. E no espírito do Egito, onde nós só queremos trabalhar e trabalhar e trabalhar, porque nós precisamos trabalhar. Não estou dizendo aqui que nós não temos que sustentar a nossa família, não estou dizendo que nós não temos que trabalhar, mas só trabalhar. E a vida vem passando assim diante dos nossos olhos. E os nossos filhos estão crescendo. Irmãos, eu quero dizer para vocês, aquilo que você não instruir o teu filho,
eu tenho certeza que o mundo vai instruir. Lá no Brasil, os pais que trabalham, eles costumam deixar as crianças à mercê da televisão, às vezes de uma escola onde um professor incrédulo está ali instruindo os nossos filhos acerca de coisas que não são cristãs, que não são de Deus. Mas eu tenho certeza que aquele filho, que ele é instruído, que você ora por ele, que você ensina o caminho, por mais que um professor ou um cuidador, alguém que venha falar algo que não é de Deus, que venha tentar trazer costumes estranhos ao teu filho, eu tenho certeza que ele vai rejeitar. Sabe por quê? Porque ele já recebeu algo ali. Ele tem sido alimentado. Ele tem sido alimentado fisicamente. Ele tem sido alimentado por você espiritualmente. Você tem cuidado disso. Sabe por quê? Você não recebeu isso. Mas há um espírito de adoção da parte do Senhor, que Ele já te recebeu. E por mais que você não perceba, Ele já tem cuidado de você. Ele tem guardado o teu coração. E Ele tem te ensinado a paternidade que você nunca conheceu. Aquilo que você não recebeu, não tem como você dar. Mas há um Espírito, Espírito do Deus vivo, que vive ministrando sobre você. E às vezes você acha que não é de você. Fala, como é que eu entendi? Como é que eu tenho entendido isso? Mas não é você. É aquele atributo que é colocado sobre você. O Espírito Santo de Deus, aquela tua oração que você fez ali naquela noite, onde você disse, Senhor, me ajuda, porque eu não recebi, eu não sei como dar. Me ensina a ser pai. Me ensina a conduzir os meus filhos. E o Senhor te deu estratégias. O Senhor guardou a tua casa. E te deu sabedoria para conduzir a tua casa. Mas há algo que nós podemos pregar aqui o dia inteiro. Irmãos, eu posso pregar para vocês o dia inteiro. Vocês vão receber na alma uma pregação. Vocês vão ouvir muitas pessoas a dizerem. Mas eu vou dizer para você, o que muda o destino de uma pessoa é testemunho. O testemunho de vida que vocês derem para os seus filhos, esse sim eles vão levar para onde é que eles forem. Mesmo depois de grandes, eles não se desviarão e não esquecerão. Porque os meus filhos, eles conduzem as famílias deles segundo o que eles entendem em Deus. Mas tem uma coisa muito importante: o testemunho que eu dei como pai. Hoje eu vejo meus filhos levarem para casa deles muitas coisas, e eu me surpreendo às vezes, porque são coisas que eu não lembro mais, e eles falam, pai, eu passei aquilo com você, o Senhor me corrigiu. E hoje eu vejo eles conduzindo os filhos da mesma maneira, e eles falam, pai, está certo, o Senhor me corrigiu lá atrás, eu fiquei com muita raiva, mas hoje eu entendo que foi necessário. O meu testemunho como marido, como pai de família, ele tem que impactar. Pai, o teu testemunho como marido dentro de casa, ele vai impactar a tua filha no casamento dela, na escolha do homem que vai compartilhar a vida com ela no futuro. O teu comportamento como pai dentro de casa, ele pode ser um marcador de Cristo para os teus filhos, ou ele também pode ser uma blasfêmia contra Cristo. Toma muito cuidado. Veja como você fala. Veja como você conduz. Dê bons testemunhos. Irmãos, eu estou falando de pais, mas eu estou falando também para líderes, para aqueles que estão à frente de ministério. Você que está à frente dos jovens,
Você que é líder de uma célula, você precisa dar bons testemunhos. Não só na questão da imoralidade, mas na questão das finanças. Em tudo quanto você puser a mão, que haja nas tuas mãos obra de justiça. Porque para um cristão, irmãos, tem pessoas que acham que a justiça, toda vez que você comete um ato de justiça, você merece um prêmio. Não. Irmãos, para um cristão, a obrigatoriedade de andar em retidão. Não há um prêmio para isso. É uma filosofia de vida. E vocês precisam ensinar isso para aqueles que estão ao lado de vocês, para aqueles que estão sob o teu comando, para aquelas pessoas que estão ali sendo discipuladas por vocês. É muito bom pregar, há conhecimento, mas é um evangelho que precisa ser mostrado, irmãos. O que é que os teus vizinhos acham de vocês como cristão? Porque eles sabem que vocês são cristãos. Vocês podem achar que não, mas eles observam a vida de cada um de vocês. Vocês podem ter certeza que o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho da frente, todos eles sabem que você é cristão. Eles estão de olho em vocês, em todas as coisas, tudo que vocês fizerem. Vocês podem ter certeza que não passa despercebido. Porque a vida de cada um de vocês é a Bíblia do teu vizinho. O testemunho de vida de cada um de vocês é que vai determinar se o teu vizinho, ele se converte ou não. Mas esse não é o foco aqui. Que Deus falou no meu coração, que Deus tem insistido no meu coração, é para que a igreja, ela volte os olhos para as nossas crianças, para os nossos jovens, porque há uma palavra de Deus sobre essa nação, e essa igreja, ela começou com poucas pessoas, ela começou tímida, mas esse movimento, ele está crescendo muito, e não dá mais para ser escondido, não dá mais para ficar calado. Deus, ele tem um propósito nessa nação, e já começou esse propósito, meus irmãos, e ele vai levantar a igreja para isso, e são vocês. E quando vocês se cansarem, vocês vão passar o bastão, sabe para quem? Para esses jovens que estão aí, ó. Quem tem menos de 30 anos aí, meus irmãos? Eita glória. Tem que falar a verdade, hein? Eu não vou perguntar quem tem mais de 30, vai, deixa assim. Tá bom, vai. Mas irmãos, nós não podemos ignorar esses sinais. Nós não podemos ignorar os sinais de decadência espiritual na vida dos nossos filhos. E nós precisamos, irmãos, lidar com esses sinais de forma sábia. Às vezes, nós passamos situações com os nossos filhos que são novas para nós. Mas o Senhor é aquele que nos dá sabedoria. O Senhor é aquele que nos dá estratégias, sabe? Que nos tira de uma geração onde nós... Como que eu posso dizer? Às vezes Deus me tira da minha idade e Ele me coloca na idade do meu filho, para que de uma posição horizontal eu possa entender o coração dele, e da mesma maneira ele possa entender o meu coração. Isso não é eu que tenho, esse atributo não é meu, esse atributo é Deus que coloca no meu coração. É o entendimento do Espírito Santo que é colocado sobre mim, e isso ele está disponível para cada um de vocês. Isso são estratégias dos céus, multigeracional. Não deixe ele sozinho, irmãos. Não deixe essa igreja caminhar sozinha. Eles têm palavra, eles têm as mídias. Irmãos, hoje a internet traz mensagens atrás de mensagens. Você clica na internet, você tem uma mensagem. Então a palavra não é mais um problema. A língua para eles, a linguagem deles aqui nesse país já não é mais um problema.
As crianças já falam com fluidez. Eu vejo a minha neta de 7 anos falando em japonês, eu falo, gente, como tá fácil. Quantas barreiras esse povo já passou. Quanto eles tiveram que romper para que os nossos jovens hoje tivessem acesso a todas essas coisas. E nós como igreja, nós precisamos nos colocar diante de Deus, nos humilhar, orar por essa geração, porque essa geração, ela não vai ser só a igreja. Nós temos orado para que essa geração, ela ocupe lugares de governo nesse país. A igreja precisa ocupar lugares de governo nessa nação, nessa cidade. E é trabalho nosso dar destino para essas crianças, dar destino para esses jovens, cobri-los de oração, interceder, entrar na brecha, posicioná-los. Mas para que para isso aconteça, meus irmãos, a minha vida, ela precisa estar diante do altar. A minha vida, ela precisa estar preparada. Eu preciso buscar mais direcionamento de Deus. Eu preciso que a minha casa, ela esteja verdadeiramente diante da presença de Deus. E nós precisamos ter cuidado, porque Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Nós podemos brincar de ser crente, irmãos, mas ele não brinca de ser diabo. Porque uma das traduções de diabo é enganador. Ele não brinca de enganar os nossos jovens. A igreja pode dormir, ele não dorme. Nós podemos achar que está tudo bem, mas não está tudo bem. Porque há uma investida constante, todos os dias, a todos os instantes, contra as nossas vidas e contra os nossos jovens. Porque nós estamos vivendo os dias, porque, irmãos, nós somos estrutura para os nossos jovens. E hoje nós estamos vivendo dias em que o inferno, ele tem levado os nossos jovens a conhecerem coisas estranhas e tem levado nós, pais irresponsáveis, a se ocupar de tal maneira com tantas coisas que nós estamos sem tempo de observar e administrar a vida deles com amor. Porque há sinalizadores de que as coisas não vão bem na nossa casa. Quando nós percebemos os nossos filhos desrespeitando, faltando assim com respeito com as coisas de Deus, abandonando a comunhão. Olha, filho, vai vir uns irmãos aqui, a gente vai orar. Ah não, pai, eu não vou ficar aqui não, são os seus amigos. Queridos, quando vier um irmão na tua casa, ele fala assim, vamos orar, pega os teus filhos lá no quarto, não tira não, mesmo que seja pequeno, vem cá, vamos orar. Porque a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Irmão, onde tem 2 crentes ou 3, ali é um ambiente profético. Na tua casa. E ali onde você estiver orando, é um ambiente profético. E aonde tem um ambiente profético, irmãos, toda palavra é uma sentença. Toda palavra é uma sentença. Nós estamos aqui num ambiente profético. Toda palavra que está sendo lançada aqui, ela não vai voltar vazia. Nós precisamos ter um pouco de paciência com os nossos jovens, na questão de cobrança. Não que nós temos que deixar eles fazerem o que querem, não. Mas o teu filho, ele tem feito uma faculdade que você quer, ou é a faculdade que está ardendo, fervendo no coração dele? Já parou para pensar isso?
vai passar 40 anos lá trabalhando é ele. Então nós precisamos que Deus nos dê sabedoria para que nós possamos entender estratégia para que os nossos filhos confiem em abrir o coração deles para nós. O teu filho tem abrido o coração dele para vocês? Quando eu digo filho, eu quero dizer os filhos, as filhas, os filhos. Você tem sido conselheiro dos seus filhos? Eles têm aberto o coração para você? Eles têm contado assim aqueles sentimentos que têm afligido o coração, a alma deles para vocês? E se sim, como você tem reagido? Você tem ajudado ele a passar por essas crises? Principalmente na adolescência, irmãos. Não é fácil. E tem muito adulto que pensa que já nasceu adulto, esquece que também foi adolescente. Todos nós funcionamos de forma diferente. E cada um aqui funciona num tempo diferente. Não é verdade? Eu funciono no meu tempo, a minha esposa funciona no tempo dela. Claro, ela parece que é um carro a bateria. Eu não, eu ainda sou a diesel. Demora para pegar. Às vezes as pessoas estão conversando perto de mim e às vezes demora de eu pegar. Quando eu vou entender, o negócio já passou a piada e eu não entendi nada e às vezes eu fico quieto, porque aí eu vou complicar mais as coisas, né? Mas cada um tem o seu tempo. Os nossos jovens são diferentes um do outro, são distintos um do outro. Cada um tem o seu tempo. Mas cada um, ele vai frutificar na sua estação. Isso vocês podem ter certeza. O filho do vizinho, ele pode estar dando fruto mais cedo. Mas você já perguntou se os frutos que ele está dando são frutos que vão permanecer? Às vezes os nossos filhos, eles tardam um pouco mais, mas os frutos são permanentes. São frutos aprovados. Porque é uma promessa, uma palavra sobre a vida deles. E não há pressas, irmãos. Porque nós precisamos visar a eternidade, não as coisas que vão passar rápido. Tem coisas que você vai plantar no coração do teu filho, que não são coisas que vão passar rápido. Você precisa plantar a eternidade no coração dele. Você não vai conseguir fazer isso em 5 minutos. Sabe como é que você vai fazer? Todos os dias, caminhando lado a lado. A sua filha vai ver como você age, como você é como marido, como pai de família, como você trata a sua esposa, como você conduz, o carinho que você tem pela sua esposa, a intimidade que você tem. Ela vai desejar ter um marido como o pai dela, que vai tratar ela igual você trata a mãe dela. Porque nós conhecemos muitas moças que elas desejariam nunca casar. Eu já ouvi isso de jovens. Eu não quero casar porque todo homem vai fazer como meu pai faz com a minha mãe. E eu não quero passar por isso. É muito triste, irmãos, eu não estou falando do mundo, eu estou falando de igreja. Essa palavra é para a igreja. Essa palavra não é para o mundo, tá? É muito triste ouvir isso. Mas é fato. Varão, isso é para você agora. Nós temos que entender que o Senhor, Ele nos deu uma família para cuidar. Ele te deu uma mulher e Ele te deu filhos. A esposa perfeita é você que vai produzir. Deus te deu uma mulher, você casou a tua esposa. Agora, a esposa perfeita ou não,
Isso depende de você. O testemunho como homem. Porque hoje está muito fácil. Hoje Satanás ele colocou até dentro da igreja que o machismo e o feminismo são duas coisas e não pode existir isso dentro do casamento. Irmão, isso é mentira do diabo. Você nasceu para ser macho. Você é o alfa da sua casa. E eu vou te dizer, isso não é machismo, não. Quando você resolve assumir o teu papel de varão, de sacerdote e de macho, a tua irmã, a tua esposa, ela vai se sentir tão protegida e tão abençoada, que ela nunca vai se sentir tão feminina, tão abençoada e tão cuidada. E essa brecha Satanás não vai ter no teu casamento. Porque hoje nós estamos vivendo dias que a mulher, ela está fazendo o papel do homem, ela está assumindo porque o homem ele está recuando nas suas obrigações, na sua função como homem provedor, porque são 3 funções que nós temos: procriar, prover e proteger. É para isso que você foi chamado no casamento. Você precisa proteger a tua família, você precisa procriar, proteger e prover. E muitos homens estão deixando essas funções e estão recuando um passo. E aquela esposa que devia orar, que devia colocar na mão do Senhor, ela resolveu dar um passo e colocar as mãos dela. Não, já que ele não faz, eu vou fazer. E daí começa a se inverter o papel dentro de casa. E essa influência maligna, você pensa que está só entre o casal. Não. Essa influência ela está sendo transmitida para os filhos. A tua filha, ela vai crescer achando que ela que vai sustentar o marido. Os teus filhos vão casar e no dia que eles casarem, cada um vai ter a sua conta. Porque o seu dinheiro é seu dinheiro, o meu dinheiro é meu dinheiro. Nós já tivemos muitos problemas dentro da igreja, muito aconselhamento com casais onde as finanças do marido era dele e a da esposa era da esposa. E não, ninguém sabia, um emprestava dinheiro para o outro. E tinha juros. É sério, irmãos. Tinha que pagar juros. Está dormindo com a agiota. Não é fácil não. Às vezes, eu cobro nos jurinhos da minha esposa, mas são juros bons de pagar, né, amor? Mas, irmãos, isso é muito sério. Nós precisamos dar bons testemunhos para os nossos jovens. Aleluia. Louvado seja Deus. Há uma promessa. E essa promessa ela está sendo cumprida na igreja. Esse avivamento que nós falamos lá atrás, lá no Brasil, há uns anos atrás, nós já ouvíamos sobre a igreja que estava sendo instalada aqui na Ásia, nessa parte do mundo, e a dificuldade que eles estavam passando. Ainda tem países aqui que não recebem o evangelho. Os cristãos, eles ainda não são bem-vindos. Mas esse país, ele abriu a porta para os cristãos. Esse país, ele acolheu vocês. Eu não estou dizendo que nós temos que ir contra as leis, ou tudo aquilo que é instituído como constituição nessa nação. Não, muito pelo contrário. Nós temos que abençoar essa nação como igreja. Nós temos que profetizar sobre o governo. Nós temos que abençoar a vida daqueles que estão ali, que têm poder de mudar leis. Porque assim diz o Senhor: qual é a lei dos homens que eu não posso mudar? Essa foi uma palavra sobre a nossa vida, alguns tempos atrás. Porque quando nós viríamos para o Japão, algumas leis estavam em vigor e nós não tínhamos condição. E havia alguns empecilhos.
Isso estava entristecendo o nosso coração, porque nós tínhamos uma data prevista no nosso coração. Mas o Senhor, Ele falava assim: fica calmo. Qual é a lei de homem que eu, Senhor, eu não posso mudar? E qual é a lei nesse país que o Senhor, Ele não pode tocar no coração daqueles legisladores que possa mudar a favor da igreja? Amém? Vocês precisam entender a força da oração, a força da igreja. Não é, a igreja não tem que estar debaixo do jugo de uma lei, mas as leis precisam estar debaixo da bênção da igreja. Nós precisamos abençoar. E são vocês, cada um de vocês. A oração da igreja pode mudar a história de uma nação. Essa cultura milenar que essa nação ela aprendeu que ela precisa adorar demônios, que ela precisa cultuar deuses estranhos. Tudo isso, no seu tempo, no tempo do Senhor, vai ser mudado. Mas é preciso que cada um, assim como lá os nossos primórdios irmãos, que começaram a vir, e começaram a povoar, e começaram a profetizar, porque o fruto, isso que nós estamos vivendo hoje aqui, é o fruto da oração de muitos irmãos lá atrás, que não tinha as ferramentas que nós temos hoje, não tinham a facilidade de comunicação, e sofriam muito com isso, a distância, a saudade, porque nós não tínhamos a internet, nós não tínhamos a videochamada. Hoje é muito fácil, hoje você pega um celular, você está falando com um parente que você não vê há muitos anos no Brasil, ou na sua nação. Naquela época, a maioria das pessoas vinham de navio, era por carta, às vezes uma carta levava 3 meses para chegar ou até mais. Nascia o teu filho aqui, quando você mandava uma carta, que a carta chegava, o menino já estava andando. Mas amém, eles desbravaram isso. E hoje, a igreja tem todas as ferramentas necessárias. O que nos falta é um bom testemunho. Você precisa ser visto, você não precisa ter vergonha na sua escola de dizer que você é cristão. Você precisa que todos saibam que você é cristão. E você precisa que todos vejam como é o teu testemunho como cristão. Você precisa ser diferente. A tua justiça ela precisa ser maior. O teu amor ele tem que ser maior. A tua predisposição de abençoar, de ajudar, tem que ser maior. A tua mente ela tem que ser mais aguçada. Jovem, o Espírito Santo de Deus, Ele vai colocar dentro de você. Ele vai fazer queimar no teu coração a vontade de ser maior, não por competição. Mas Ele não vai te dar só aquilo que as pessoas esperam que você tenha. Ele vai te dar muito mais. Você vai extrapolar naquilo que as pessoas esperam de você. Aqueles algozes que cobram de você, que esperam muito de você, eles vão se surpreender. Porque Deus vai te dar estratégia. Porque você tem a mente de Cristo. E os atributos que o Senhor vão colocar dentro de você, vão te fazer ser maior. Você vai ver as coisas de forma muito maior e muito mais ampla. Porque a tua visão vai estar privilegiada. Porque você não vai ver mais as coisas com os teus olhos naturais. Deus vai abrir os seus olhos espirituais agora. 2 ou 3 entenderam isso. Eu só preciso que 2 ou 3 entendam para que seja manifestado. Deus ele vai abrir os teus olhos espirituais.
para que você possa ver tudo aquilo que os seus olhos naturais ainda até hoje não conseguiram ver. E você vai conseguir entender o que é que Deus está fazendo nessa nação. E você vai entender mais ainda, você vai entender que são as tuas mãos que vão estar ali. É você, é através de você. Deus não vai trazer mais outras pessoas, Ele vai usar você para fazer o que Ele precisa fazer. Hoje nós estamos aqui numa congregação brasileira, é isso? Tem algum que não seja brasileiro? Peruanos? Amém. Americanos, latino-americanos. Nossos irmãos lá também. Eu sou louco para ir no Peru e eu vou. Glória a Deus, irmãos. Mas nós precisamos trazer para o Japão esse fervor. Nós precisamos profetizar sobre o Japão. O Japão precisa queimar com esse fogo também. Eu quero profetizar que essa terra não vai ser mais essa terra fria, onde as pessoas têm esse, sabe, você se aproxima, a pessoa ela dá um passo para trás. Não. Nós brasileiros, nós somos dados ao toque. Eu criei meus filhos abraçando, beijando. Hoje, meu filho, ele dá 2 de mim assim, mas ele me agarra, e depois eu tenho que ficar limpando a baba, que ele fica me beijando. O Maurício é meu filho caçula, eu tenho um filho mais velho. O Maurício, ele é 3 anos mais novo que o Marcelo. O Marcelo vive no Brasil, é casado e tem um filhinho, o Isaac. E o Maurício tomou bem posse dessa palavra, né? A aljava dele está enchendo. Já pode pedir música, né? Mas glória a Deus, irmãos. Eu não vou me aprofundar mais. Eu já vou encerrar. Nós precisamos, para finalizar, o que o Senhor Ele está fazendo no nosso meio, e que isso ainda há bastante resistência em nós. E quando eu falo isso, eu me coloco no meio de vocês, porque a palavra de Deus, ela primeiro ela vem e ela rasga aquele que está pregando, depois ela é transmitida. Primeiro desce, depois sai assim, ó. Não é fácil, irmãos. Eu estou aqui todo molhado, porque é muita responsabilidade. E algo que Deus está quebrando na igreja hoje, e eu tenho certeza que é algo que vai fazer muita diferença daqui para frente, é o orgulho dentro da igreja. Porque vocês vivem aqui num país onde as pessoas têm muito orgulho, as pessoas são orgulhosas, principalmente os filhos dessa terra. Irmãos, de um tempo para cá, Deus tem me quebrado de uma maneira que vocês não têm noção. Também nesse sentido. Deus tem quebrado. Às vezes a gente fala assim, não, Senhor, a humildade, ela está aqui, a humildade veio. Não, nós somos orgulhosos. Cada um de nós tem um orgulho dentro de nós. E o Espírito Santo, Ele vai identificar isso, onde está o teu orgulho. Mas Ele vai tirar. Isso pode doer um pouquinho, mas vai. E uma coisa que vocês precisam entender é que enquanto vocês tiverem esse atributo do orgulho dentro de vocês, isso vai sempre estar impedindo vocês de receberem o melhor que o Senhor tem para oferecer para vocês. O orgulho que está dentro de mim, ele impede que eu receba, que eu seja abençoado. O que eu tenho percebido aqui é isso. Se você fala para o irmão, vai lá e abençoa aquele irmão, ele sai correndo, ele sai derrubando cadeira, ele quer ser o primeiro a chegar lá. Mas fala, ó, fica sentado aí que vai vir o irmão te abençoar. Se você olhar de novo, o irmão já saiu, ó. Eu não. Deus precisa quebrar o orgulho que está em você.
Tem irmão que se você for orar por ele, daqui a pouco, com 3 minutos de oração, ele está orando mais alto que você. Ele não quer receber tua oração. Você começa, Pai, em nome de Jesus. Daqui a pouco você é calado. Ele te cala. Ele começa a orar mais alto que você. Porque ele acha que ele não precisa mais que você ore. Você já deu start ali, agora é ele que vai profetizar sobre ele que vai profetizar sobre os ossos secos, e é ele, e pronto. Irmãos, Deus está quebrando isso na igreja. Não dá mais. Nós precisamos viver verdadeiramente em comunhão. Isso é viver em comunhão. O meu irmão, ele precisa saber do que eu preciso. Vocês sabem a necessidade do teu irmão vizinho aí? Olha para o lado assim, não precisa contar. Olha para o seu irmão do lado assim, olha para ele. Olha assim, está bem vestido, né? O povo aqui é muito elegante, gente. Nossa, aqui eu fico assim. Olha bem assim. Fala assim, você está bonito hoje. Elegante. Fala assim, tem um brilho em você. Há um brilho em você. Mas Deus quer tratar você, irmão. E a minha oração é que Deus te pegue de jeito, meu. Sabe por quê? Porque não há mais tempo. A igreja já está na reta final, irmãos. Tem gente que ainda não está entendendo isso. As pessoas estão lá morrendo. Estão se suicidando. Estão cometendo adultérios, estão cometendo todo tipo de pecado. O inferno corrompeu a mente das pessoas, e a igreja ainda está aguardando. Então que Deus possa pegar você de jeito hoje, que Deus possa fazer você sair daqui em crise hoje, que Deus possa fazer você chegar em casa hoje, olhar no espelho, e falar assim, cara, o que você tem feito? O que você tem feito? Mas em nome de Jesus, que você possa externar tudo aquilo que você tem recebido de Deus. Que o Senhor possa te ensinar a dar também e a receber também. Que tudo aquilo que você carrega não seja uma propriedade sua. Que a unção, que isso que você carrega de Deus em você, seja uma propriedade pública. Seja algo que quer queira onde você entre. Você comece a mexer na estrutura. O inferno vai se movimentar, vai reagir, mas ele vai ter que sair. Eu quero profetizar que quando você entrar num lugar, a glória que vai te acompanhar é tão grande, que você vai incomodar pessoas. As pessoas vão chegar para você e perguntar, cara, você está brilhando? O que está acontecendo? O que é isso? Você tem um olhar diferente. Você é crente? Eu escuto falar desses crentes, mas eu nunca tive perto de um, mas agora eu quero saber, como é que é isso aí? Eu quero profetizar que na tua escola, aquilo que os teus professores, eles estão ensinando, e que você não concorda, porque você já tem um atributo do Espírito Santo dentro de você, que tem reagido. Esse inferno ele vai cair. Espírito que convence as pessoas, a sensualidade, as obras más, a enganação, ele vai cair, porque a igreja acordou, irmãos, e isso já foi denunciado, e o Espírito Santo de Deus, ele não vai deixar mais você enganado, ele vai abrir os teus olhos, e você vai começar a enxergar tudo aquilo que estava implícito, mas tudo isso, precisa começar dentro de você, para depois ele fazer fora de você. Porque primeiro,
Ele precisa fazer tudo que ele precisa fazer. Ele precisa fazer uma infraestrutura em você. Ele precisa mudar a tua forma de pensar, de agir, de ver as coisas. A tua ótica precisa mudar. A tua lente, ela não pode ser mais a tua lente natural. Deus vai começar a te mostrar agora como as coisas são, mas através de uma lente chamada Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé? Você que pode. Pastora Kira, eu gostaria de orar aqui e eu gostaria de ajuda. Eu preciso de ajuda. Preciso que você me ajude aqui. E eu gostaria de... Você que entendeu o propósito de Deus, você que entendeu a sua importância para a tua família, e você que tem dado ouvidos a vozes que não são a voz de Deus, que têm dito que você não tem capacidade, que você não tem condição, que você é um mau pai, que você não tem estrutura para governar a tua casa. Eu quero dizer para você que isso é mentira do inferno. Porque Deus já colocou sobre você o Espírito Santo, e é esse que tem conduzido você, a tua mente, a tua casa. E eu gostaria de convidar você, se você sentir no teu coração, eu já estou aqui na frente, eu recebi essa palavra e eu quero para a minha vida. Se você quer mudança na tua casa, se você quer mudança nos teus filhos,